Ok, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos ao nosso 42º webinário de internacionalização da PPG da UFRN, né? Que é o momento em que a gente compartilha a experiência científica, a experiência no exterior dos nossos professores, dos nossos alunos, né? Que tenham passado no exterior com financiamento da CAPES, meio do projeto PRINT, às vezes com financiamento do CNPq ou até da própria UFRN. É um momento em que a gente consegue ou tenta capilarizar as informações, né, a pesquisa desenvolvida no exterior. Hoje a gente tem aqui o prazer de ter o professor Márcio Eduardo Kreutzen, do Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Computação, né, além do nosso famoso DMAP do CCET. Ele foi com bolsa do PRINT, chegou agora no finalzinho de outubro, ficou 7 meses, né, Márcio? Isso, foi isso, né? 7 meses Uhum. na Alemanha, né, para fazer o seu pós-doutorado. O programa de pós-graduação em sistemas de computação, ele foi um dos programas que utilizou bastante o financiamento do PRINT, né? No início e agora no final, no início acho que foram 7 ou 8 professores que participaram, fizeram pós-doutorado, vários alunos foram para o exterior e várias frentes de pesquisa, novas parcerias foram estabelecidas como resultado, como consequência desse financiamento do PRINT, que encerrou dia 31/10, né? Agora, os professores que foram, os alunos que foram, aqueles professores, aqueles programas em que receberam bolsistas do exterior, professor do exterior, esse ano, de agosto para outubro, foram 25 pesquisadores, visitantes estrangeiros que estiveram aqui na UFRN, nessa reta final do PRINT, né? Estão todos felizes e eu preocupado, porque tenho que fazer um relatório de 6 anos de projeto, coletando as informações dos coordenadores de pós-graduação, dos coordenadores de subprojeto, para que o relatório que a gente vá submeter, ele efetivamente represente aquilo que foi para o UFRN execução do PRINT, que eu reputo como um dos mais importantes projetos do nosso sistema de pós-graduação, pela sua flexibilidade, pelo valor financiado e pelas consequências que a gente já começa a coletar nos diversos temas estratégicos que foram definidos lá atrás para a UFRN, né? E começando nossos preparativos para o novo edital, né, de internacionalização da CAPES, vai ser o programa CAPES Global, que não mais vamos entrar como uma universidade, mas como uma rede de universidades dentro de regiões diferentes, para que a gente consiga fazer com que a internacionalização chegue em todas as regiões do Brasil de uma maneira mais igualitária, ou pelo menos mais próxima, para que todo mundo tenha a oportunidade também de participar. É um novo desafio para o ano que vem. Eu já estou preocupado com isso, talvez como consequência eu estou ficando já um pouco careca, né, de preocupação com esse novo projeto, esse novo desafio. Mas, professor Márcio, muito obrigado, né, por aqui no final do ano estar disponível para mostrar um pouquinho o que foi feito no seu pós-doutoramento, né? Você tem a palavra, sinta-se à vontade. Ok, obrigado, Rubens, pela gentil introdução. Então, eu vou começar aqui a nossa apresentação. A ideia, então, é fazer um overview, uma vista geral, assim, do que a gente trabalhou lá na Universidade Técnica de Dresden, nesses 7 meses, então, né, como o professor Rubens acabou de falar, né? Então, só para dar uma ideia, né, da onde foi que a gente trabalhou, né, na Universidade Técnica de Dresden, na Faculdade de Informática, que é esse prédio aqui, e mais especificamente nesse Chair of Adaptive Dynamic Systems, né? Que é o quê? Que é uma parte do Instituto da Engenharia de Computação, onde dentro tem a Faculdade de Informática e, hierarquicamente, dentro da Faculdade de Informática tem
se não me engano, são 4 chairs. Um deles é esse aí, o ADS, né, Adaptive Dynamic Systems. O contexto desse instituto de pesquisa, dessa faculdade, desse chair, é na parte de desenvolvimento de sistemas digitais, né? Então, a gente vai estar sempre falando de algum tipo de circuito digital, como ele pode ser implementado, estruturado, e para que tipo de aplicações ele serve, né? Ou ele é melhor adaptado para ser utilizado. Mais especificamente, o nome aqui é sistemas dinâmico, no sentido de que, quando a gente tem um circuito integrado, né, um circuito eletrônico digital, que essencialmente o que ele faz é executar programas, algoritmos, né, esses circuitos, eles, quando são concebidos, projetados, eles podem ser projetados de 2 maneiras, na verdade são de várias maneiras diferentes, mas em relação à execução de sua funcionalidade, eles podem ser projetados de 2 maneiras diferentes. Ou é o que a gente chama de um circuito, ou uma arquitetura de um circuito fixo, ou é dinâmico. Qual é a diferença? O circuito fixo é aquele que ele é projetado para que, uma vez pronto, ele nunca mais vai se modificar, vai ser o mesmo circuito que vai executar um ou mais algoritmos para sempre, mas sempre do mesmo jeito. E um sistema, um circuito que é dinâmico, né, essa palavra dinâmica aqui se refere a ser adaptável em tempo de execução. Então, a gente entende aqui por algo dinâmico, é algo que muda ou que pode mudar a sua configuração em tempo de execução. Então, são circuitos que eles são projetados, e eles são, durante o projeto, otimizados para a execução de um ou mais algoritmos, mas o circuito prevê que esses algoritmos que estão executando no circuito, eles vão modificar o seu comportamento em tempo de execução. Então, por exemplo, eu posso ter um circuito de processamento de imagens que vai processar imagens de alta e baixa resolução. Esse é um exemplo bem clássico e fácil de entender. Quando a gente processa imagens de alta definição, o poder computacional necessário para, para executar as operações, ele é 1, né? A carga computacional, como a gente chama, é 1. Se esse mesmo circuito for utilizado para executar o mesmo algoritmo de processamento de imagens, só que com uma imagem de baixa resolução, a quantidade de dados que ele precisa processar em um determinado instante de tempo é muito menor. Então, ele, na verdade, executa as mesmas operações, só que sobre uma massa de dados muito inferior. A carga computacional dele, então, é muito menor. Isso significa, em termos de circuito, que ele precisa menos recursos, ele precisa menos operadores, ele pode economizar energia e assim por diante. Então, quando um circuito é dinâmico, ele permite que isso seja adaptado em tempo de execução. Porque se eu fosse fazer um circuito fixo, eu teria que dimensionar ele para o pior caso. Ou seja, se o algoritmo que vai executar processa imagens de alta e baixa definição, eu tenho que projetar um circuito que processa o algoritmo em alta definição, porque senão ele não vai conseguir processar num tempo aceitável. E aí, quando ele processa um algoritmo, o algoritmo com dados, com poucos dados ou com uma baixa resolução, vai haver um desperdício. Eu vou ter um circuito muito maior, com um consumo muito maior de potência, energético e área, do que o necessário, né? Então, acaba acontecendo um desperdício de recursos, né? Isso se reflete em custos, em probabilidade de falhas, em uma série de fatores. Então, se eu tenho um circuito que é capaz de se adaptar dinamicamente, para algumas aplicações, isso pode ser bem interessante. Então, o foco do chair, onde a gente foi lá fazer esse pós-doc, é exatamente trabalhar no projeto e na otimização desse tipo de circuito. Os alunos que trabalham lá em doutorado, mestrado, etc., sempre o trabalho de pesquisa deles tem algo a ver com circuitos que são passíveis de serem adaptados dinamicamente, né? Então, esse é o foco principal. E foi isso, especificamente, que me chamou a atenção para ir tentar fazer essa pesquisa lá com a professora Diana, que é a head do chair, né, de Adaptive Dynamic Systems, lá na TU Dresden, né? Por quê? Porque essa é uma área
que tem um grande potencial de pesquisa inovadora. Existem muitos trabalhos que podem ser feitos e pesquisados nessa área. Ela é uma área que não é tão nova assim, mas nos últimos anos ela vem crescendo muito, porque as tecnologias de fabricação da microeletrônica estão permitindo criar circuitos mais avançados e que sejam dinamicamente adaptáveis, né? Então, essa figura aqui, né, a foto da professora Diana, que me recebeu lá. Aqui embaixo eu coloquei um link para um vídeo do YouTube, onde ela faz uma apresentação para o capítulo da CAS, que é Circuits and System Societies, lá do Rio Grande do Sul, e ela explica todo o contexto da pesquisa do chair, que ela é a diretora, né, lá na universidade, né? Então, inclusive, até algumas pesquisas que eu vou citar aqui, ela também cita nessa apresentação, mas ela faz uma apresentação mais ampla, né, de tudo o que se trabalha lá, né? Então, é bem interessante para quem se interessar, quiser conhecer toda, ou pelo menos grande parte das pesquisas que são feitas lá, vale a pena assistir, né? Só contextualizando um pouco o ambiente, né? A professora Diana é uma pessoa muito legal, muito querida, assim, me recebeu muito bem. A gente sempre teve um contato muito produtivo, assim, e isso também eu acho que vale ressaltar, se reflete nos seus alunos, né? É um ambiente de trabalho muito bom, muito saudável. Todo mundo com quem eu tive contato lá sempre foi uma relação de muita amizade, muito companheirismo, assim. A gente percebe que os alunos dela não competem entre si, eles se ajudam, né? Então, eu acho que vale a pena destacar que foi um ambiente, uma experiência muito enriquecedora, né? Obviamente que na parte técnica, né? Mas também, vamos dizer assim, na parte humana, né? Dando uma visão geral, né, um overview do que quais são os três grandes pilares que se pesquisa lá, são esses três aqui, né? Hardware, Software, Co-Design, Methods and Tools e Domain Specific Architectures, né? Então, só lembrando que sempre a gente vai estar falando aqui de circuitos, né? Qualquer coisa que eu falar nessa apresentação sempre se refere a projeto de circuitos digitais que tem a capacidade de se reconfigurarem em tempo de execução, né? Então, um pedaço do circuito, ele executa uma operação de um jeito, e em tempo de execução, ele, vamos dizer assim, se transforma em outro circuito, que é capaz de executar a mesma operação de um outro jeito, como, por exemplo, um algoritmo de processamento de imagens que requer mais ou menos poder computacional, mas também ele pode, inclusive, mudar a própria funcionalidade, né? Isso vai depender de onde ele é aplicado, tá? Então, nessa parte aqui de Hardware, Software, Co-Design, e aí nessa parte tem um grupo grande lá trabalhando na parte de robótica, eles aplicam esse conceito em robótica, né? Significa que são pesquisas que visam otimizar, por exemplo, o tempo de execução dos algoritmos, pesquisando em tempo de projeto o que vai ser executado como software, o que vai ser executado como hardware, né? Então, isso existe diferenças. Se eu tenho um algoritmo, uma aplicação, né, um software, e eu implemento ele no circuito, a gente diz que eu posso implementar ele como software ou como hardware. Isso significa que é a maneira como o circuito executa o algoritmo. E como hardware, é muito mais rápido que implementar como software, né? E aí, só que também existe um custo maior associado e outras questões que tornam interessante pesquisar, dado um algoritmo, vamos dizer assim, que partes ou que funções desse algoritmo é mais otimizado executar como software, mais otimizado executar como hardware. Então, esse é um dos pilares de pesquisa lá. O outro é métodos e tools, então, métodos de projeto de circuitos e ferramentas, né? Então, porque quando a gente for projetar um circuito, eu preciso de ferramentas que auxiliam os engenheiros no projeto, porque os circuitos são grandes, as etapas de projeto são muitas, elas são complexas, elas lidam com uma quantidade muito grande de variáveis e possibilidades de otimização. Então, existem muitas ferramentas e métodos que são necessários para que seja possível implementar um circuito, né? E essa implementação se dá sobre arquiteturas de domínio específico.
né? O que significa isso? Quando a gente tem uma arquitetura de domínio geral, né, ou de propósito geral, como a gente chama, são arquiteturas de circuitos que são projetadas não para executar um algoritmo, mas para executar qualquer algoritmo, né? E quando eu tenho um domínio específico, é o contrário. Existem certas aplicações que possuem características em comum, e elas são aplicações que a gente diz, então, que pertencem ao mesmo domínio. Então, por exemplo, a própria aplicações de visão computacional, aplicações de jogos, diversos tipos de aplicações pertencem a processamento de sinal a um domínio específico. Então, essas aplicações, elas possuem características em comum, e aqui, nessa área de pesquisa aqui, nesse grupo, subgrupo, vamos dizer assim, do chair aqui, do Main Specific Architectures, o que se faz é procurar entender como que arquiteturas para um domínio específico de aplicações podem ser otimizadas, né? E isso é necessário por quê? Porque quando a gente for fazer uma otimização, eu tenho que saber o que ou para que eu quero otimizar. Não é possível otimizar uma arquitetura de propósito geral, né? Por quê? Porque essa arquitetura, ela não é projetada para um algoritmo. Então, é como dizer, a gente pode dizer assim, a arquitetura ou o circuito não sabe qual é o algoritmo que ela vai executar. Por quê? Porque ela pode executar qualquer um, né? Então, os processadores que a gente tem nos nossos computadores, nos nossos celulares, etc., tudo são de propósito geral, né? Quantos algoritmos diferentes são possíveis de executar no nosso computador ou no nosso celular? Todos, qualquer algoritmo que alguém programar para executar lá, vai ser possível de executar. Então, lá dentro tem um processador que a gente diz de propósito geral, ele não é de domínio específico, né? Mas circuitos que trabalham com domínios específicos, como, por exemplo, hoje é uma coisa muito em alta, inteligência artificial, né? Algoritmos de inteligência artificial pertencem a um domínio específico, que é da inteligência artificial. O que significa isso? Todos os algoritmos de inteligência artificial possuem características em comum. Existem muitos algoritmos diferentes, mas todos têm características em comum. Então, são essas características que são estudadas para fazer, como, por exemplo, nesse caso aqui, como que eu posso otimizar essas características, ou um circuito, como que eu posso implementar um circuito que otimize essas características, que execute, por exemplo, de maneira mais rápida um algoritmo de inteligência artificial, ou que execute um algoritmo de inteligência artificial com menor consumo energético, para ser utilizado, por exemplo, em cidades inteligentes, internet das coisas, etc., né? Então, essas aqui são áreas complementares, mas, em geral, os alunos trabalham num desses pilares aqui, mas eles têm intersecções, né? Então, é só essa visão geral, tá? O foco das atividades, né, que a gente desenvolveu lá, elas se referiram principalmente ao que a gente chama de Design Space Exploration, que é o quê? Exploração de espaço de projeto. Isso é exatamente o coração de um projeto, de um circuito, que é o quê? Eu tenho que projetar um circuito para, por exemplo, um domínio específico de aplicações, e, dado esse domínio de aplicações, como que pode ser o circuito? Ele pode ser de, muitas vezes, milhões de maneiras diferentes, né? E agora, como é que eu vou saber dessas milhões de opções, qual vai ser o que eu preciso, o que tem o desempenho que eu preciso, por exemplo, né? Não é possível testar todos, né? Por questões de tempo. Só projetar cada um, simular cada um, verificar sua funcionalidade leva bastante tempo para um circuito, imagina para milhares ou milhões. Então, existem diferentes técnicas que a gente chama de exploração de espaço de projeto, que visam navegar nesse espaço de soluções, que é o espaço de projeto, buscando arquiteturas otimizadas que atendam a certas restrições, como desempenho, energia, potência, confiabilidade, etc., né? Então, o foco principal foi aplicar técnicas de exploração do espaço de projeto sobre dois tipos de circuitos principais, né? Um que é redes em chip, que a gente já vai mostrar uma figurinha para ilustrar, e outro que são os CGRAs, que são arquiteturas reconfiguráveis de grão grosso, né? Também vai ter logo em seguida uma figurinha que vai ilustrar o que são esses dois tipos de arquitetura, né? Mas, então, o foco principal, a ideia é trabalhar com ferramentas e métodos, né? É exatamente isso aqui, ferramentas e métodos, para arquiteturas de domínio específico,
Quais? Redes em chip e CGRAs. Tá? Esse foi o foco principal. Além disso, a gente teve oportunidade também de aprender sobre placas de FPGA, que é um tipo de circuito reconfigurável, que possuem essa capacidade de reconfiguração dinâmica, né? Então, compreender melhor essas placas, como elas funcionam, etc., e as ferramentas de automação de projeto que são necessárias para projetar circuitos nesse tipo de placa, nesse tipo de FPGA. Né? Isso também é uma coisa muito interessante, também foi um dos fatores principais que me fez optar por ir nesse grupo, porque eles são um grupo cujo foco principal é isso, né? E são tecnologias bastante interessantes, inovadoras, com grande potencial de pesquisa, e que a gente aqui na UFRN já tem conhecimento há bastante tempo, mas nunca pôde trabalhar com esse tipo de placa, né? Então, lá a gente teve contato, inclusive a gente conseguiu aprender que tipo de placa a gente pode comprar aqui para o nosso grupo no UFRN, como trabalhar com elas, etc. Né? Então, isso foi também uma coisa bem interessante e uma coisa que é específica. Claro, óbvio que tem outros grupos de pesquisa no mundo que trabalham com isso, né? Mas esse é um grupo bem forte nessa área e é o foco principal dele, né? Tanto que o nome do chair, né, é Adaptive Dynamic Systems, né? Certo? Então, falando um pouquinho de redes em chip. Então, isso aqui a gente tem que imaginar o seguinte, isso aqui é uma rede, como se fosse uma rede de computadores, tá? Cada um desses quadrados azul é um roteador de rede, que ele serve para quê? Ele serve para receber pacotes de dados por uma porta, que nem, por exemplo, aqui, uma porta de entrada, e ele roteia, ou seja, ele encaminha esses pacotes para uma porta de saída. De maneira que eu tenho o quê? Eu tenho vários cores, que são essas bolinhas verdes, que são, por exemplo, processadores, que estão executando algoritmos, e num sistema como esse, eu vou ter em cada um desses processadores executando pelo menos uma tarefa diferente, e eu vou ter tarefas que vão se comunicar por essa rede. Então, por exemplo, eu tenho um core aqui executando uma tarefa, e ela quer mandar uma mensagem para uma tarefa que está nesse core aqui. Né? Então, ela vai usar a rede para isso. Então, vai injetar os dados no roteador, esses dados vão ser roteados, por exemplo, para essa porta aqui, de saída, entra nessa porta de entrada desse outro roteador, e esse roteador vai verificar que os dados não são para o core que está conectado a ele, vai ser para esse, então isso vão ser informações de rota, vai reencaminhar esses pacotes, por exemplo, para cá, e esse roteador vai perceber, os dados que estão chegando aqui nessa porta de entrada são para o core que está conectado na minha porta, que a gente chama local, e encaminha esses dados para esse core. Então, uma tarefa que está executando nesse processador mandou uma mensagem para o que está executando nessa. Tá? Então, esse é um sistema grande e complexo, porque cada core desses é um processador, que pode ser um circuito muito grande, e cada roteador desses, ele não é grande, mas a rede pode ser grande. E tem muitos canais. Cada link de comunicação desses pode ser, por exemplo, 32 fios, 64 fios. Então, é um circuito grande. E aí, esse tipo de arquitetura, obviamente, ela é adaptada para aplicações distribuídas, onde eu tenho várias tarefas executando diferentes processadores, e por serem tarefas distribuídas de uma mesma aplicação, né, de um mesmo algoritmo, elas precisam se comunicar. Né? Uma maneira de fazer isso é por rede. A ideia é exatamente igual que nem redes de computadores, que nem a internet, por exemplo. Né? O que é a internet? A internet é um conjunto de roteadores que comunica diferentes computadores, né? Que aqui seriam os cores. Só que a diferença é que, como aqui é network on chip, ou seja, essa rede toda, mais os cores, mais todos os canais de comunicação, elas estão tudo dentro de uma única pastilha de silício. Né? Essa que é a diferença principal. Mas o conceito de comunicação via rede é o mesmo. Tá? Então, a gente fala aqui que é NoC-based MPSoC, porque isso aqui é um Multiprocessor System on Chip, quer dizer, é um sistema em chip, um sistema completo em um único chip, multiprocessado, tem vários processadores, né? Vários cores. Então, esse é o foco da arquitetura que a gente trabalhou lá, só que o que a gente trabalhou, que parte de pesquisa, né, em NoC-based MPSoC que a gente trabalhou, nessa questão aqui, quando eu tenho um pedaço da rede, por exemplo, que é uma
uma partição reconfigurável, né? Isso aqui é Reconfigurable Partition. Então, o que significa? Esse circuito todo vai ser implementado, por exemplo, num daqueles FPGAs, que tem capacidade de serem dinamicamente reconfiguráveis, e vai ser dito em tempo de projeto, ó, essa região aqui é dinamicamente reconfigurável. Isso significa o quê? Que os circuitos que estão aqui, esse core, esse aqui é uma interface de rede, esse roteador, eles podem, em tempo de projeto, serem modificados. Por exemplo, eu posso pegar esses dois roteadores e fazer um merge, juntar os dois num só. Ou eu posso quebrar esse aqui em dois. Ou eu posso ter um processador aqui mais complexo e, em tempo de execução, trocar por um menos complexo. Um processador que é mais lento, mas que, por outro lado, economiza energia. E assim por diante. Então, o foco dessa pesquisa foi trabalhar com esse tipo de arquitetura. Como eu projeto e otimizo uma arquitetura de MPSoC, né, que tem uma região dinamicamente reconfigurável, uma Reconfigurable Partition. Esse foi um dos focos da pesquisa. Tá? E aí, e ainda especificamente, né, o que a gente pesquisou nesse tipo de arquitetura, como fazer uma exploração de espaço de projeto para esse tipo de arquitetura, que é isso aqui, né? Uma exploração de espaço de projeto, né, Design Space Exploration on Network Chips, né, na verdade, on MPSoCs, né? Esse trabalho foi feito com um aluno, um estudante de doutorado, né, que é o Julian Haase, e um estudante, Alexander Gross, que é o que eles chamam lá, a gente poderia traduzir como diplomação, né, o nome lá é Diploma Arbeit. Isso aqui esse Diploma Arbeit, ele não existe aqui no Brasil, ele seria quase como um mestrado, né? Lá na Alemanha, eles têm dois tipos de formação. Uma é que nem a gente, que é a graduação, mestrado e doutorado, que é o que eles chamam, não sei se é de Bolonha ou coisa assim, mas enfim, é o modelo que a gente tem aqui no Brasil. Mas lá eles têm um outro, que é o que a pessoa faz graduação, e ela pode fazer, digamos assim, a graduação e uma diplomação. Isso é praticamente um mestrado, né? Eu só tenho outro nome. Inclusive, existe uma discussão grande lá, que eles querem mudar, querem fazer só no esquema como, vamos dizer, o resto do mundo, né? Claro que deve ter outras variações, mas eles querem que mude para que seja só mais graduação, mestrado e doutorado. Mas aí parece que existem professores mais antigos que não querem mudar, enfim, né? Tá uma discussão lá sobre vamos manter esse tipo ou não, né? Mas, enfim, esse aluno aqui, então, trabalhou junto com o Julian um doutorado, e uma das partes, uma parte significativa do doutorado do Julian, junto com esse aluno aqui, foi fazer a parte de exploração de espaço de projeto em redes de chip, né? Então, o que a gente trabalhou com eles? Então, a gente discutiu, né, como fazer essa exploração do espaço de projeto. Então, uso de algoritmos evolucionários em otimizações multiobjetivos. Então, o que é uma otimização multiobjetivo? Eu quero um circuito que, por exemplo, seja rápido e não extrapole um certo limite de área, né? Ou que ele seja rápido, que não extrapole um certo limite de área e que não possua mais do que X consumo de potência, né? Então, multiobjetivo é quando eu quero otimizar mais de um objetivo. Então, existe uma série de algoritmos, de heurísticas para fazer isso. Inclusive, hoje em dia se usa a inteligência artificial também para fazer isso. E aí a gente discutiu que abordagem utilizar, que tipo de algoritmos utilizar, etc. E se optou por essa opção evolucionária, que dentre os algoritmos evolucionários, isso são heurísticas que imitam a natureza, né? E foi optado por uma classe de algoritmos evolucionários chamada algoritmos genéticos, né? Que mapeiam o problema para genes, cromossomos, e a otimização se dá através de operações de cruzamento e mutação, né? Então, tenta imitar a genética humana, mas mapeado para algum problema multiobjetivo, e que nesse caso aqui era um problema de definir diferentes características da rede em chip, né? Então, como a gente viu aqui, né, esses roteadores aqui, ó, eles podem ser de várias maneiras diferentes. Eles podem ter portas
um número de portas, né, que nem aqui tem uma porta de entrada e saída, aqui outra porta de entrada e saída, pode ter número de portas diferente, pode ter tamanho diferente, pode ter tamanho de buffers diferentes, existem diferentes algoritmos de roteamento, existem diferentes abordagens para fazer arbitragem, enfim, tem uma série de características que podem ser consideradas quando for projetado o circuito. E mais ainda quando for projetado um circuito que pode, em tempo de execução, ser modificado. Né? Então, essa exploração de espaço projeto foi o que a gente trabalhou aqui com o William e com o Alexandre, usando algoritmos evolucionários, discutindo como fazer o escalonamento de operações, né? O escalonamento é sempre no tempo, né? Através de partições dinâmicas. Aí a gente trabalhou com um ambiente chamado Paimo, que é um ambiente bem interessante, porque ele já tem várias implementações de algoritmos genéticos que são passíveis de serem utilizadas, e etc. Né? E ainda, o William, na tese de doutorado dele, uma das coisas mais interessantes, assim, significativas que ele fez, foi fazer simuladores de redes em chip em System C. System C é uma linguagem que a gente diz para descrição de hardware, né? São linguagens que permitem a gente modelar circuitos. E aí o William, ele criou simuladores em System C que permitem a gente projetar diferentes modelos de rede chip e simular o seu funcionamento. Inclusive, um dos artigos que ele fez apresentando esse simulador, ele apresentou aqui no Brasil, num congresso que é o SBCCI, um congresso muito importante da nossa área, e ele até, inclusive, veio apresentar no Brasil, acho que um ano passado, ou retrasado, se não me engano. Né? E aí, então, a gente também estudou não só como fazer a simulação, não só como projetar em System C, né, criar modelos de redes em chip e simular o seu funcionamento, mas como simular as reconfigurações dinâmicas, né? Como simular isso aqui, que um roteador pode mudar, ficar maior, menor, ser juntado com outro e assim por diante. Né? Então, essa foi uma parte bem interessante do trabalho, né? E boa parte desse trabalho aí resultou justamente nesse trabalho de diplomação, vamos dizer, como se fosse uma dissertação de mestrado, vamos dizer assim, do Alexandre. E essa dissertação de mestrado é uma parte significativa do doutorado do William, né? Certo? Então, aqui tem um artigo, né, que foi trabalhado, que eles publicaram, que ilustra essa ideia, né? Que é mais ou menos o que eu já tinha mostrado lá, só uma figura diferente, um pouco mais detalhada, mostrando uma rede, né? Com os roteadores, né? Essas bolinhas aqui com R, processing elements, são os processadores, né? Esses quadradinhos aqui, e aqui ele ilustrando que tem diferentes regiões reconfiguráveis, né? O Reconfigurable Partition, aqui nesse exemplo tem 4, né? E aí, evidentemente, se eu tenho um processing element que está dentro de uma reconfigurable partition, ele é um reconfigurable processing element. Ou seja, esse processador, em tempo de execução, ele pode ser modificado, né? Pode trocar de processador, acrescentar instruções neles, etc, etc. Né? Então, esse aqui é um artigo que foi apresentado mês passado, né? Então, é fruto justamente do trabalho dessa diplomação. Né? E aqui está um pouco mais detalhado como isso aqui é feito, né? Então, eles têm uma tarefa, um conjunto de tarefas que é modelada por um grafo, e as dependências entre as tarefas, né? E aí ele trabalha, e aqui está o modelo da arquitetura, né? Então, ele pega o modelo da arquitetura, que é esse aqui, né? Aqui ele está exemplificando, pega um conjunto, uma aplicação que é um conjunto de tarefas e faz diferentes escalonamentos e mapeia isso para a arquitetura de rede em chip, de MPSoC, realiza diferentes simulações. Esse Panaca aqui é o simulador System C que simula, né, as diferentes escalonamentos das tarefas da aplicação sobre essa arquitetura. Né? E aqui, então, ele usa esse algoritmo evolucionário, que é, no caso, o algoritmo genético, que, então, faz a otimização, né? Então, tem a população inicial, avalia o fitness, né? O quanto a arquitetura já está otimizada, faz a seleção do indivíduo da população, recombinação e mutação, que é o cruzamento, né? Gera uma nova população, avalia o quão essa população é otimizada, né? Isso aqui se refere a algoritmos genéticos, essencialmente, né? E como entrada, ele tem quais são os objetivos, né? Por exemplo, desempenho, área, etc. E no fim, nos resultados, ele gera o que a gente chama de uma fronteira de Pareto,
que é um conjunto de soluções que atendam os critérios de multiobjetivo. Né? Então, esse é um trabalho foi bem legal. Esse aluno, o Alexander, foi um aluno muito bom, foi muito bom trabalhar com ele, assim, teve muitas reuniões, conversamos muitas vezes, assim, trocamos muitas ideias, até tive um feedback muito bom, assim, um dia, conversando com ele, com o William, né, até o William me falou que foi muito interessante, assim, como nós estávamos evoluindo, que já tinha acontecido de algumas vezes ele conversar com outras pessoas e lembrar de coisas que a gente tinha discutido, então isso tinha ajudado ele também bastante na tese dele. Foi um trabalho, assim, bem bacana, e teve resultados muito, muito bons, né? Tá? Esse trabalho, na verdade, ele não está terminado, né? A diplomação do Alexander está terminado, o Julian também está quase terminando a tese dele, para terminar a escrita final agora de dezembro e defender lá por fevereiro, né? Mas, como a gente ficou lá só 7 meses, teve implementações, ideias que a gente gostaria de continuar, né? E aí eu combinei, tanto com o William, quanto com a Diana, né? E com a Enze, que eu vou falar logo em seguida, que é outro trabalho, da gente continuar essa pesquisa mesmo à distância, né? Então, algumas ideias que a gente tem para seguir nessa pesquisa de exploração de espaço-projeto em redes em chip é ver o mapeamento de tarefas considerando partições dinâmicas, porque o que o Alexander fez foi otimizar diferentes configurações de rede em chip. Ele mexeu nos parâmetros da arquitetura, como podem ser os buffers, qual é o tamanho da rede, etc. Mas uma coisa muito fundamental é que essas tarefas aqui, ó, que são mapeadas para a arquitetura, o impacto desse mapeamento é muito grande também no desempenho, etc. Né? Porque dependendo em qual processador cada tarefa é executada, vai mudar muito. Por exemplo, se ela for se comunicar com outra, qual é a distância e assim por diante. Então, esse mapeamento ele tem um impacto significativo e ele sempre tem que ser levado em consideração. Por questões, evidentemente, de tempo e de restringir a pesquisa, o Alexander não pôde fazer isso aí também, mas ficou como um trabalho futuro dele. Então, a gente discutiu bastante também essa parte do mapeamento, né, justamente considerando as reconfigurações dinâmicas, né? Então, como é que a gente otimiza parâmetros da arquitetura, que é o que já está feito, com o mapeamento, e aqui a gente colocou in the loop, significa que uma influencia a outra, né? Porque se eu otimizo o mapeamento, eu já vou estar otimizando, por exemplo, o desempenho. Aí, se eu otimizo as características arquiteturais também, mas qual o impacto de um e no outro? E pior, se isso for mudado em tempo de execução, né? Então é um problema bem interessante, a gente discutiu bastante isso aí também com o Alexander e com o Julian, é um trabalho que não foi feito ainda, ele é totalmente inédito, e aí uma das ideias era, o próprio Julian, ele tentou conseguir um novo aluno de mestrado lá, para começar a tocar isso aí, né? Ele não conseguiu, ele ainda está tentando, né? Mas, por enquanto, ainda a gente não conseguiu um aluno lá para tocar isso aí. Tá? Mas a gente tem uma ideia de um futuro possível aluno de mestrado nosso aqui, a gente usar as ferramentas, eles já disponibilizaram as ferramentas, o simulador, tudo, para a gente usar, né? E a gente também tentar fazer pelo menos um mestrado, algo assim, aqui na UFRN, que usa essas ferramentas dele. Essa aqui é uma biblioteca que ele desenvolveu na tese dele, o Julian, né? E tentar que um aluno faça essa parte do mapeamento, né? Otimizar o mapeamento. Então, isso é uma coisa que está em aberto e que a gente vai tentar fazer. Bom, a outra parte é do CGRAs, né? Isso aqui é uma visão genérica de CGRAs, que é o quê? É um array sistólico, ou seja, é um conjunto de elementos de processamento interconectados, em geral é assim com seus vizinhos, e cada elemento de processamento desses, ele tem uma functional unit, uma unidade funcional, que executa operações, e ele tem interconexões com seus vizinhos, aqui usando as coordenadas, né, norte, leste, sul e oeste. Quer dizer, um elemento de processamento se comunica, né, vamos dizer, para cima, a gente normalmente classifica assim, para cima é norte, para baixo é sul, leste para a esquerda, oeste para a esquerda e leste para a direita, né? Então, essencialmente, é uma comunicação
de um elemento de processamento com os seus vizinhos, uma unidade funcional e registradores de configuração, configuração de memória, etc. Tá? Esse tipo de arquitetura, elas normalmente são utilizadas como aceleradores. Significa o quê? Aquela parte que eu falei no início, né, quando a gente tem um algoritmo, e a gente vai definir, assim, que parte desse algoritmo eu executo como software, que parte eu executo como hardware. Né? Executar como hardware, em geral não, sempre significa executar de maneira muito mais rápida, e um tipo de circuito, um tipo de arquitetura de circuito que é utilizada para fazer essa aceleração, são esses que a gente chama de arquiteturas configuráveis de grão grosso. Né? Grão grosso é porque são elementos de processamento que podem ser reconfigurados. Né? Então, tem um potencial muito grande de trabalhar com esse tipo de arquitetura, né? E outro trabalho, então, que foi feito foi no CGRA. Só para contextualizar, uma questão crucial no CGRA é o mapeamento, né? Então, aqui tem um pequeno exemplo, aqui tem um laço em C, né? E essa é uma abordagem bem clássica do uso desse CGRA. Por exemplo, eu tenho um algoritmo, né, como vamos dizer em C, mas que poderia ser C++ também, e eu vou ter um laço que significa o quê? Um laço são instruções que eu executo muitas vezes, tá? Então, aqui esse laço está dizendo que essas duas instruções, essa soma e essa multiplicação, vão ser executadas N vezes. Se esse N for muito grande, significa que essas instruções vão executar muitas vezes. E isso significa também que se eu conseguir executá-las de maneira mais rápida, o meu ganho de desempenho no final vai ser muito grande. Né? Então, imagina que eu consiga executar isso aqui de uma maneira rápida. E se eu executar isso muitas vezes, no final, o meu algoritmo vai ter um ganho de desempenho considerável. E essa é uma dos usos clássicos de CGRA, que a gente chama, que é um loop kernel, né? O kernel de um loop é um laço, né? E o que se faz é mapear essas operações, né? No caso aqui, uma soma e multiplicação, para um array sistólico, né? Aqui está tendo um exemplinho de 4 elementos de processamento, isso aqui seria como se fosse um pedaço disso aqui, né? Para acelerar, né? E aí, então, aqui a gente tem um pequeno exemplo do CGRA, e isso aqui é um DFG, um Data Flow Graph, que é o quê? Um grafo de fluxo de dados, que representa essas instruções, né? Então, por exemplo, eu leio aqui o meu B, aqui eu leio o C, né? Isso aqui é uma dependência de dados, né? Esse é um grafo de dependências. Tá? Isso significa que eu primeiro preciso ler na memória o valor de B, e primeiro preciso ler o valor de C, mas isso pode ser feito em paralelo, para que depois, uma vez que eu tenho o B e o C, né, eu posso somar. Aí eu somo. Né? O resultado dessa soma, né, que é o A, ele vai aqui para a multiplicação. Então, é essa dependência aqui. E assim por diante. Tá? O que é importante aqui? Que a gente tem que mapear um DFG, né, que é a execução das operações com as suas dependências de dados no tempo, no CGRA. Então, aqui está só um pequeno exemplo. Né? No ciclo 0, isso aqui são ciclos de relógio, o tempo avançando, né? Foi mapeado no processador 0, o primeiro load. No processador 1, o segundo load. Eles são em paralelos, né? Porque não existe dependências entre eles. A soma, existe dependência em relação a essas duas instruções. Então, ela só pode ser executada depois que é feita a leitura. Então, depois que é feita a leitura, vai aqui para o N3, que faz a soma. Né? Aqui também está difícil de ver, mas também tem uma flechinha que sai do N2 para o N3, e aqui faz a soma. Então, isso aqui é no ciclo 0, isso aqui é um tempo depois, no ciclo 1. E assim por diante. E isso aqui é mapeado no tempo. Né? Esse mapeamento tem diversas maneiras diferentes de fazer, porque cada operação pode ser mapeada por um elemento de processamento diferente. Né? Isso forma um escalonamento no tempo. Uma coisa interessante, esse escalonamento pode ser puramente espacial, quando eu executo apenas uma operação por elemento de processamento, ou temporal, que é quando eu reuso o mesmo processador para executar mais de uma operação, como é o caso aqui, ó. Esse elemento de processamento 1, ele executa o load no ciclo 0, e no ciclo 1 ele executa a soma. Então, ele precisa ser reconfigurado para executar um load, ele é configurado para executar um load, e depois reconfigurado para executar uma soma. Né? Por isso que são arquiteturas reconfiguradas. E aí,
esse mapeamento pode ser das maneiras mais diferentes possíveis. E o que se quer é otimizar o desempenho, minimizando esse aqui, Initiation Interval, né? Que é o intervalo de iniciação, que é o quê? O momento que foi escalonado, a gente pode ver aqui que no ciclo 2 e no 3 estão todas as operações desse gráfico estão escalonadas, né? Estão todas aqui. E a partir daqui, isso você repete, a partir do ciclo 4, isso você repete no tempo. Então, isso significa o quê? Que a cada 2 ciclos, isso aqui é executado. Ou seja, se eu fizer esse mapeamento, nesse modelo de CGRA, a cada 2 ciclos eu executo essas 2 operações. Tá? E o objetivo, então, é minimizar esse initiation interval, quer dizer, pegar o corpo de um laço e executar no menor tempo possível. Tá? Então, isso é importante porque isso sempre vai ser necessário ser feito no CGRA. Tá? No trabalho que a gente fez lá, nessa parte, a gente não focou no mapeamento. Né? A gente usa o mapeamento, mas o foco foi em características heterogêneas da arquitetura. Significa o quê? Que eu tenho um CGRA que ele pode ter heterogeneidade nas suas características. Aqui, eu posso dizer que, eu poderia dizer que esse aqui é um CGRA homogêneo. Significa o quê? As conexões são sempre as mesmas e todos os elementos de processamento são iguais. Tá? Todos eles são assim e as operações que eles implementam aqui dentro são as mesmas. Tá? Eles são elementos de processamento idênticos. Tá? Aqui eu posso dizer que eu tenho o seguinte, não, eu tenho aqui um que só faz soma, um que só faz soma e subtração, aqui eu tenho uma ULA que faz um conjunto de operações, aqui eu tenho um que executa uma operação específica, que multiplica e acumula, por exemplo, se usa muito em processamento de sinais, em inteligência artificial, etc. As memórias eu posso modificar onde elas estão posicionadas, etc. E o switch aqui, a comunicação entre eles pode ser modificada também. Por exemplo, esses aqui só se comunicam entre os vizinhos, mas esses aqui se comunicam com os vizinhos e podem se comunicar também na diagonal. Né? Então, isso significa que eu posso explorar também, então, de novo, exploração de espaço e projeto, em CGRAs heterogêneos. Tem muitas combinações possíveis, porque cada elemento de processamento pode ser de várias maneiras diferentes, as comunicações com os vizinhos podem ser de várias maneiras diferentes, e as configurações, tamanho e organização de memória também podem ser de várias maneiras diferentes. Né? Então, o que a gente focou foi fazer isso, exploração de espaço e projeto desse tipo de arquitetura. Como que eu gero uma arquitetura de CGRA heterogênea para um domínio de aplicações, né? Que é aquilo que a gente falou no início. Tá? Então, a gente estudou, né, junto com uma aluna de doutorado, né, que é a Enzi, um trabalho que ela já vinha fazendo, que aqui tem um exemplo de um CGRA de domínio específico, onde ela analisa diferentes DFGs, isso aqui é um DFG de um algoritmo, de uma aplicação, isso aqui é de uma segunda aplicação, isso aqui é de uma terceira, mas todas de um mesmo domínio. E ela analisa por nível, né, aqui é o nível 1 e o nível 2, nesse caso aqui, que operações que o CGRA vai ter que executar em cada nível. E ela faz um merge dessas operações, visando tornar o CGRA otimizado. Tá? Otimizado na questão de recursos. Tá? Então, esse é um trabalho que a gente estudou junto com ela. Tá? Ela, após... Isso aqui também é um artigo que ela publicou, cujo foco principal é, dado um domínio de aplicações, ou seja, dado DFGs de diferentes aplicações, como que eu faço um médio das aplicações e qual vai ser o meu CGRA extraído, né, resultante. Tá? Nesse trabalho específico, ela chegou nesse modelo, que dá para ver que é heterogêneo, né, que tem uma LU, aqui é uma HALU, que é só um registrador de reconfiguração, esse daqui só faz soma e subtração, esse aqui também só faz soma e subtração, assim por diante. As interconexões, ó, esses aqui se comunicam todos com todos, aqui já não, as memórias foram optadas por ser colocadas nas bordas, assim por diante. Tá? Só que isso aqui ela fez manual, né? Ela fez uma análise desses grafos e decidiu manualmente, ok, vou propor este modelo. Qual é o trabalho que a gente desenvolveu com ela? E esse é outro trabalho que está em andamento ainda. Como que eu faço isso de maneira automática? Né? Como que, ao invés de eu manualmente gerar um modelo, como ela fez aqui, eu proponha um método e uma ferramenta de exploração de espaço do projeto que me permita gerar não mas, sei lá, talvez milhares de modelos diferentes, de novo, visando uma otimização multiobjetivo, né? Área, desempenho, etc.
Tá? Então, esse é o trabalho. A Enzi, né, então, que é essa aqui, uma aluna de doutorado, ela está mais ou menos na metade da tese dela, então a gente vai trabalhar isso com ela até o final da tese dela. Né? Então, diversos estudos que a gente fez com ela, e continua fazendo, a gente faz reuniões, continua fazendo reuniões semanais com ela, e trabalhando nessa parte aqui, que isso está, a parte do DSE ainda está meio que no início ainda, ela já estudou ferramentas, já estudou métodos, um monte de coisa, mas ainda falta fazer a implementação, né, e testar, ver que tipo de resultado ela obtém, e etc. Né? Tá? Então, o foco, né, em processamento e heterogeneidade no processamento e na comunicação. Né? Então, os elementos de processamento podem ser diferentes, a comunicação pode ser diferente. Né? E aí tem muitos desafios, né? Então, aqui, como a gente caracteriza um domínio, o que é um domínio de aplicações, né? Como que a gente extrai as características de um domínio de aplicações? Como a gente transfere essas características para configurações de arquitetura? Né? Essas são coisas que a gente está estudando agora. Então, a gente imagina estudar características em termos de a dependência de dados na comunicação, do grau de paralelismo, se eu posso não fazer um médio de operações, o que é escalonável ou não, etc. Né? E tudo isso vai acontecer com uma interdependência entre o mapeamento e o processo de DSE. Por quê? Que nesse processo de DSE eu vou gerando diferentes configurações. Né? Mas essas configurações elas vão ser passíveis de serem mapeadas, né? E esse mapeamento vai ter um desempenho satisfatório. Né? Então, aqui tem uma série de questões ainda, mas como ela está ainda na metade da tese, então a gente vai ter bastante tempo para trabalhar isso aí. Né? Além disso, né, a gente já tem um aluno de mestrado aqui na UFRN, que está trabalhando com previsão de desempenho para esse tipo de arquitetura, para ajudar ela, tá? E a gente pensa também em aplicar esses resultados depois em aplicações de visão computacional. Tá? Terceira etapa, né, que aí já não foi uma parte de trabalhar diretamente com o aluno, mas só de conversar e fazer reuniões, que foram com esses dois alunos aqui, um pós-doc, né, que é o Ahmed, e o Najdet, que é um aluno de doutorado. Né? Também pelo print, para minha colega, né, a professora Mônica, ela foi passar 2 semanas lá em Dresden em setembro, e aí a gente fez reuniões com esses alunos para entender bem a pesquisa deles, né? E depois disso eles nos deram, inclusive, dicas de placas FPGA para a gente comprar e também usar o que eles estão pesquisando no doutorado dele, no pós-doc, e aplicar em projetos que a gente, por exemplo, a gente tem um projeto de visão computacional e aplicar os conceitos que eles usaram na tese deles, que são de arquiteturas dinamicamente reconfiguráveis, para esse tipo de aplicação. Tá? Aqui está só para ilustrar o trabalho do Ahmed. Ele propõe, de novo, uma arquitetura MPSoC, que tem aquela mesma ideia, né, uma rede com vários cores, só que aqui cada core não é um processador, mas é de novo, um subsistema, com, por exemplo, aqui 4 processadores, mais memória e tudo mais, né? Esses aqui tem 4, esses aqui em vermelho tem 2, e o que é interessante, isso aqui foi a tese dele, né? Hoje em dia ele é pós-doc. Esses tiles aqui, né, esse quadradinho, que aqui tem 4 processadores, eu posso dinamicamente, em tempo de execução, reconfigurar para ele virar um desses, né? 4 processadores de 32 bits, virar 2 de 64. Né? Então, tem muita implicação do que a gente pode fazer com isso. A nossa ideia a gente aprendeu essa arquitetura, como a gente pode usar ela, a nossa ideia principal é usar essa arquitetura ou esses princípios de reconfiguração em outros projetos, em outros tipos de aplicações. E do mesmo jeito o trabalho do Najdet também, ele fez algo muito parecido, só que mais focado em redes em chip. Então ele muda, né, ele particiona o circuito dele em 4 partes, uma é estática e 3 são dinâmicas, né? Essa aqui, essa aqui, essa aqui. E cada uma delas pode ter diferentes configurações de rede em chip. Então, essa partição aqui pode ter, por exemplo, 2 roteadores de rede em chip com 2 processadores. Aí eu modifico ela em tempo de execução para um roteador só, esses 2 viram 1, e esses 2 processadores viram 1 também. Né? E aqui está um outro exemplo, né? Aqui 4
roteadores e 4 processadores, viram 8 aqui, né? 9, né? Tá? Então, tem toda uma série de implicações como fazer isso, as ferramentas de gerenciamento são bem complicadas, né? Inclusive, quando a gente conversou com ele, a gente perguntou para ele, ele também está terminando, também vai defender a tese agora em fevereiro, se ele queria continuar na academia ou ir para a indústria. Ele falou que ele queria ir para a indústria, que ele cansou, que esse trabalho foi muito complicado e ele quer descansar um pouco. Mas, realmente, porque essas ferramentas, elas são complexas, fazer essa reconfiguração dinâmica, as ferramentas ainda não são, elas são boas, mas elas exigem muito esforço para conseguir fazer funcionar corretamente. E parte da tese dele foi implementar essas ferramentas, né? Então, foi muito legal, foi muito produtivo conversar com ele, a gente aprendeu um monte sobre arquitetura dinamicamente reconfiguráveis, e é uma ideia também usar esse trabalho dele em projetos aqui. A única pequena observação é que ele disse que ele, com todo prazer, nos disponibilizaria todo esse trabalho dele, essas implementações, essas ferramentas, mas ele estava achando que ia ter um pessoal lá que ia abrir uma startup com essa tecnologia que ele está desenvolvendo na tese dele, de reconfiguração dinâmica. Aí, talvez, nesse caso, não é lógico, a gente não teria acesso a essas ferramentas, né? Mas a gente conversou também com a Diana, e ela falou que ia haver ainda, mas que possivelmente não, e que a gente ia ter acesso. Mas foi, de qualquer maneira, um aprendizado bem legal. E só para finalizar, eu também fiz uma visita para a Fachhochschule de Hamm-Lippstadt, lá com o professor Achim Hetberg, que aqui a gente está lá no office dele, e ele tem projetos muito interessantes na parte da tecnologia de automóveis, automotiva, né? Então, ele está com projetos bem grandes, com várias universidades, várias empresas da Alemanha e da França, mas acho que até tem outros países também envolvidos. Um deles é esse projeto aqui, que é o Gaia X for Ageda, né? É um projeto, se eu não me engano, 4 milhões de euros, que é financiado pelo Ministério da Economia e Proteção Climática, né? Existe um padrão europeu, que é o Gaia X, agora não tenho certeza se é um padrão europeu ou é um padrão só alemão e francês, mas acho que é europeu, que é esse Gaia X, que é um conjunto de protocolos para segurança de dados, né? E esse Gaia X, ele visa fornecer autonomia nessa parte de proteção de dados para a Europa. Eu acho que é um padrão europeu mesmo. E aí, o professor Achim, esse Gaia X tem vários subprojetos, um deles é esse, Ageda, que foi proposto e é coordenado pelo professor Achim, que é um projeto muito grande, muitas universidades, muitas empresas, né? Bosch, BMW, etc. E aí foi muito legal, ele mostrou todo o projeto, a gente discutiu várias possibilidades de colaboração, tudo mais, ele também me apresentou os alunos dele, bem interessante. E aqui só para dar uma ideia, né, aqui tem o site, né, do projeto, a ideia é fazer ter um carro, né, e aí um dos focos principais é que eles chamam Car as Service, o carro como serviço. Então, significa o quê? Esse carro aqui vai ter uma rede interna, ele vai que é essa arquitetura de rede aqui interna do veículo, né, em Vehicle Networks, mas ele vai se conectar também com a nuvem, ou seja, esse carro, ele vai se conectar com outros carros e com a nuvem, né, com servidores. E aí, visando uma série de otimizações, seja otimização de tráfego, otimização, prevenção de acidentes, atualizar o software do carro em tempo de execução. Tá? Então, tem uma série de implicações aqui. É um projeto bem grande e tem coisas muito interessantes e a gente possivelmente pode colaborar. Se a gente tiver alunos e recursos, as portas estão abertas e também foi uma conversa bem interessante. Tá? Então, só para resumir, foi uma oportunidade de pesquisa em áreas, né, hot topic, muito interessantes, diferentes domínios de aplicação, diferentes trabalhos, né, redes em chip, CGRAs, etc. O estudo de novas tecnologias, né, a gente conseguiu aprender bastante sobre como se implementa a reconfiguração dinâmica em circuitos, né?
Como eu já falei, é um trabalho em andamento, né? Em 7 meses a gente não conseguiu concluir, na verdade, uma pesquisa nunca é concluída, né? Mas especificamente a gente está ainda trabalhando bastante forte com a ENSE, na parte de CGRAs, e com o Julian, que já está terminando, mas a gente vai manter contato e, eventualmente, um trabalho futuro a gente pode trabalhar junto também, né? Claro que foram abertas, né, oportunidades de cooperação, a gente está com um projeto de cooperação lá com a Diana, né, a projeto não, mas a proposta, né, de cooperação, e, evidentemente, que a gente quer aplicar essas pesquisas em projetos aqui na UFRN, tá? Então, com isso, eu encerro. Acho que foi mais que 40 minutos, né? Mas é isso, então. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Não se preocupe com o tempo, foi muito didático, né? Você é engenheiro ou é cientista de computação? Computação. Ah, é? Mas um trabalho bem aplicado, né? Então, mas acontece que daí o mestrado e o doutorado foi na parte de engenharia, né? Engenharia de computação, na verdade, né? Sim, sim. Não elétrica, de computação. Então, desde que eu entrei no mestrado, eu puxei, né? Toda a parte da pesquisa sempre foi na parte de engenharia de computação, sempre na interface entre o hardware e o software, né? Então, não na parte elétrica, né? Circuitos analógicos, essas coisas, não. Mas na parte de projeto, otimização de circuitos digitais, daí sim, aí essa foi desde o mestrado, que é com que eu trabalho, né? Muito bom, muito interessante. Você não chegou a mandar nenhum aluno para o exterior, não, né? Não, eu tentei muito. Eu estou com uma aluna de doutorado, que ela está trabalhando nessa parte também de implementação de circuitos dedicados para inteligência artificial. E aí, os circuitos que ela está implementando poderiam se aproveitar muito, ou os algoritmos que ela quer implementar poderiam se aproveitar muito de arquiteturas dinamicamente reconfiguradas. Então, eu fiz um esforço muito grande, falei quase um ano insistindo com ela, falei para a Diana que ela ia vir, né, ela já tinha aceitado, já tinha tudo, e eu fiquei, mas não teve jeito, assim. Não sei se for por questão de marido, questão de família, não sei, mas não adianta, acabou não indo. Foi uma pena, teria sido muito legal, porque eu falei para ela, eu ia estar lá, ia poder trabalhar, inclusive com ela, lá nós dois, né, ia ser maravilhoso. E é uma configuração boa, né? Então, e eu fiquei muito triste, mas não adianta, não. O mercado está muito aquecido, né, para os alunos de computação, o que muitas vezes dificulta, está aquecido e globalizado, né? Então não tem mais muita fronteira, né? Então isso às vezes dificulta um pouquinho alguém querer fazer mestrado, doutorado e ir para o exterior, sim, né? Esse é um problema que nós temos, porque nossos alunos do curso de computação já terceiro semestre já estão empregados. E muitas vezes ganhando em dólar, né? Não, ganhando em dólar, claro, então, comparando ainda com o valor das bolsas, né, de mestrado, doutorado, eles já ganham muito mais, então é bem, assim, é alguém que quer muito fazer mestrado mesmo, senão é bem difícil. Está pensando em médio e longo prazo, né? O nosso problema não no maior é esse. imediatismo, né? E assim, acho que no mundo todo, né? Exatamente. Assim, no caso específico da Alemanha, não sei como são, por exemplo, os outros países da Europa, mas na Alemanha eles têm uma vantagem que é o seguinte, que nem lá os alunos de doutorado, eles não é que nem aqui uma bolsa. Eles são contratados. Eles são contratados como funcionários. Isso. Então, eu até conversei algumas vezes com a Diana sobre isso, ela falou que o salário, ele aumenta, primeiro ano é um valor, no segundo aumenta, né? Mas o salário do um aluno de doutorado, vamos dizer assim, é muito perto do que eles ganham na indústria, né? Então, até porque ele é financiado pela indústria. Isso, também. Né? Ele é contratado pela indústria mediante um projeto de pesquisa junto à universidade para desenvolver algo para a indústria. Isso. Né? E aí ele via a universidade para ter um supervisor ali, né, que vai dar as diretrizes. Né? Exato, Então, isso é bem diferente, né? Porque é diferente no sentido do salário, mas também do compromisso. Sim, né? sim. Então, uma outra coisa que eu notei muito, como eles são, digamos, funcionários, eles vão todo dia lá de manhã e de tarde, trabalham de manhã até de tarde, né? Não falha um dia.
E aí, aqui, como a gente tem os bolsistas, a gente vê que muitas vezes o bolsista não vem para o laboratório, mesmo que tu insista, etc, né? Até porque é possível hoje trabalhar de casa, não é que não vai trabalhar, né? Mas vir para a universidade, aquele ambiente de laboratório... Para vivenciar o dia a dia, né? É isso. E lá não, lá todo mundo, todos os dias, a gente sempre almoçava junto, tudo certinho, porque é outra visão. Eles não são bolsistas, eles são empregados, funcionários, né? E aí isso era muito bom, né? Isso é bacana. Então, eles têm um contrato, tanto que, assim, qual é o prazo para defender... Às vezes eu perguntava, qual é o teu prazo para defender o doutorado? Aí a resposta sempre é, o meu contrato vai até tal mês. Então, eu tenho que eles são organizados em projetos, né? Não em programas de pós como nós temos aqui. A avaliação é um pouco diferente, o professor tem muita autonomia, né? O professor e as instituições. Agora, cada um se financia. Isso, que nem, por exemplo, a ENSE, né? A ENSE, ela está num projeto, né? Que trabalha com processamento de sinal, acho que é a parte de 6G, eu acho que é. E aí, justamente, muitas vezes acontecia da gente marcar a reunião, coisa, e ela tem que desmarcar. Hoje não dá porque surgiu uma reunião do projeto. Então, ela meio que se divide entre as funções que ela tem do projeto, que é o que paga o salário dela, e as funções, digamos assim, do doutorado, né? Então é bem diferente, assim. Você já falava alemão, né, Márcio? Sim. Desde que nasceu? Não, infelizmente não. Mas eu aprendi, por causa que meus pais falavam, né? Mas eu não aprendi por uma questão de preconceito, que isso veio da Segunda Guerra Mundial ainda, e aí quando eu era criança era feio falar alemão, só por isso que eu não aprendi quando criança. E aí eu aprendi depois, fiz um curso lá quando eu estava no doutorado. Aí eu fui fazer o sanduíche, aí eu fiz um curso antes. Foi para o sanduíche em Dresden também? Não, o sanduíche foi em Darmstadt. Em Darmstadt, no centro. Em que época? 2003. Então você chegou quando eu estava um pouquinho depois que eu voltei. Eu voltei em 2000, voltei em 2001. 2000. Não, 2001, fevereiro de 2001, foi. Sim, legal. 2001. Eu fui em 2013, em março, aí tinha uma bolsa até outubro, aí, quando eu estava lá, eles ofereceram uma bolsa de lá de 3 meses, eu acho. Daí eu voltei para o Brasil, fiquei umas 2, 3 semanas, aí voltei de novo para lá, aí fiquei com bolsa deles de dezembro, janeiro e fevereiro. Novembro, dezembro e janeiro. Aí, final de janeiro, eu voltei. Até era na final de janeiro de 2004, a minha mãe fez 70 anos e eu tinha prometido para ela que eu ia voltar para o aniversário dela. Aí, e cumpriu. Cumpri. Não pode não cumprir a promessa para a mãe, não. Exatamente. Muito bem. Cibele, quer fazer alguma pergunta? Mais alguém? Eu só queria comentar, assim, que foi bem diferente, né, a experiência que eu tive, que é do Márcio. O Márcio, ele se envolveu muito com o grupo de pesquisa, ajudou a orientar os alunos e fez parte, né, do grupo lá. Eu achei isso bem interessante. Já no meu caso, não. Eu desenvolvi um projeto também, tive alunos, mas eu fiz só a minha parte, né? Eu não me envolvi com todo o grupo. Isso eu achei bem interessante, do jeito que ele... que até rendeu bem mais, né? Aprendeu mais coisas e fez mais contatos. Achei muito legal. Eu não pude, Cibele, participar do seu webinar, eu estava fora, mas eu assisti já no YouTube, viu? Obrigada. Assisti e dei um like lá para você também, viu? Claro que não chegamos aí no número de likes de Malena, mas, né, já estamos no caminho, né? Pouco tempo, né? Não temos a experiência dela ainda, né, nas redes. Muito bem. Márcio, muito obrigado. Né? A gente vai disponibilizar aí, espero que esse financiamento, esse projeto, né, da universidade, com financiamento da CAPES, ele foi muito importante para a universidade e acho que muito importante também para os pesquisadores, né, para as áreas. A gente começa a enxergar hoje linhas de pesquisa, temas mais bem definidos do que enxergarmos em 2017, né? Isso deixa a universidade mais madura e mais preparada
os novos desafios, com um sistema de pós-graduação e de pesquisa muito mais robusto, com maior número de pesquisadores, com maior inserção internacional e com inserção também industrial praticamente em todas as áreas de conhecimento, né? Recentemente nós ganhamos um prêmio da CAPES, há uns 15 dias atrás, por sermos a instituição do Nordeste com maior impacto nas suas publicações em Open Access, né? E eles fizeram lá diversos indicadores de 2003 a 2023 e em praticamente todos os filtros, praticamente em todos os filtros da UFRN se destacava no Nordeste. Isso significa que, é um prêmio, tá, tudo bem, é um prêmio, é um ranking, mas mostra que as políticas que nós estamos implementando internamente estão tendo um efeito muito forte na qualificação do sistema. Porque quem disse que tem impacto não somos nós. É a comunidade científica internacional que está lendo os nossos artigos, que está citando os artigos que são produzidos. E a internacionalização tem um papel muito, muito grande nisso, porque a gente consegue ter papers mais robustos, porque complementa, né, ferramentas e experiências de 2 países, de especialistas diferentes, e isso faz com que a gente tenha um impacto científico muito, muito maior. Né? Então, muito obrigado pelo seminário e por ter se disponibilizado a passar um tempo, né, na Alemanha aí no seu pós-doutorado. Espero que outros venham e que a gente continue amadurecendo, continue trabalhando nesse sentido. Okay? Com certeza. Tchau, boa tarde, então. Tá bom, então. Boa tarde, até mais. Tchau, pessoal. Tchau, Sibeli.